Quantos aqui estão sedentos pela palavra do Senhor? Ah, como é bom ouvir e viver a palavra de Deus. Como é doce a voz do Senhor. Amém? Eu quero ler com vocês o primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 19. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 19. Eu considero que essa palavra hoje, ela será divisor de águas para a nossa vida com Deus, o nosso ministério. 1 Samuel 13, 19, nós vamos ler até o 22, do 19 ao 22, diz assim: Naquela época, não havia nem mesmo um único ferreiro, não havia nenhum ferreiro em toda a terra de Israel. Pois, por que não havia? Pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Então vamos entender o primeiro versículo? Em toda a nação de Israel não tinha nenhum ferreiro sequer. Daqui a pouco eu vou falar e vou mostrar o que é ferreiro. Não tinha nenhum ferreiro. Mas por que não tinha? Porque os filisteus, que sempre foram os inimigos do povo de Deus, eles não queriam que os hebreus, que é o povo de Israel, fizessem espadas e lanças. Então, quem eram os responsáveis por não existir ferreiro em Israel? Os inimigos, os filisteus. Vou dizer de novo, presta atenção. Não tinha nenhum ferreiro em Israel. Quem era responsável por isso? Os filisteus, que são os inimigos de Israel. Eles é que impediram de haver ferreiros em Israel. Mas por que eles não queriam ferreiros? Para o povo de Israel não ter espadas e lanças. Próximo versículo. Assim, eles tinham que ir aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. Só quem já trabalhou com ferramentas sem corte sabe como que é. Você capinar, você cortar alguma coisa que está sem corte, é terrível, não rende, não dá, não tem como. Só que quando o povo de Israel precisava afiar o arado para rasgar a terra, a enxada, o machado e a foice, o que eles precisavam fazer? Eles tinham que ir lá na terra dos filisteus, porque lá tinha ferreiro, mas em Israel não tinha. Próximo. O preço para afiar rastelos e enxadas era 8 gramas de prata e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas. Vou traduzindo, era caro. Entende esse versículo nessa tradução? Era muito caro pagar para afiar a enxada. Era muito dinheiro. Isso aqui era muito dinheiro na época. Afiar uma enxada, afiar um machado, uma ponta de aguilhada, um arado, era muito caro. Próximo versículo a gente encerra. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado, olha aí, olha a estratégia do inimigo. Por que eles não queriam ferreiros em Israel? Porque no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul, que era o rei, e seu filho Jonatas. Coloca a mão na altura do seu coração assim um instante. Feche os seus olhos por 30 segundos e faça uma oração sincera ao Senhor. Você que está nos assistindo também, peça a Deus agora: fale ao meu coração, me revela essa palavra, me dá o maná, o rema que está escondido nessa palavra.
use a vida do meu pastor. Pede a Deus agora, dê ao meu pastor sabedoria, graça, autoridade, unção para ministrar essa palavra. Fala comigo, meu Pai, eu preciso, eu desejo, eu anseio ouvir a sua voz. Eu preciso do Senhor, em nome de Jesus. Todos digam amém. Pastor, o que é ferreiro? Coloca para nós o vídeo, Rafael, por favor. Ferreiro é isso aqui, ó. Ele leva o ferro no fogo. Olha lá. E ele faz a espada, a faca, a foice, o machado. Olha aí, ó. Ele faz o facão. Esse é o trabalho do ferreiro, olha aí. Mostra lá, Natanael, mostra lá o trabalho. Ah, não dá, né? Ah, tá passando lá. Olha aí, gente, esse é o trabalho do ferreiro. Ele está fazendo uma faca, ele pode fazer uma lança, uma espada, um facão. Olha que interessante. Olha aí, gente. Isso aí é tudo muito moderno, né? Antigamente era só na marreta. Esse é o trabalho do ferreiro, ok? Tá bom? Entendido? Quem entendeu, diga amém. Olha para cá. Olha, pode tirar, por favor. Olha para mim. Em toda a terra de Israel não tinha nenhum ferreiro. Culpa de quem? Dos filisteus. Eles fizeram de tudo para não haver ferreiros em Israel. Mas por que os inimigos, olhe para mim, por que os inimigos não queriam ferreiros em Israel? 3 motivos. Primeiro, você precisa entender que a Bíblia ela tem que ser compreendida de forma espiritual. Quem é a nação de Israel hoje, espiritualmente? A igreja. Quem são os ferreiros da igreja hoje? Eu vou te contar. Você percebeu ali que para você trabalhar com o ferro, prepara para mim Provérbios 27:17. Você percebeu que para trabalhar com o ferro, você usa outro ferro que já foi trabalhado? Percebeu? Pode ser a marreta, pode ser aquela mão que der, tudo de ferro. Ou seja, como que eu trabalho o ferro? Com um ferro que já foi trabalhado. Por isso que Provérbios diz assim, ó: como o ferro com o ferro se afia. O que eu uso para afiar o ferro? O ferro. O que eu uso para trabalhar com o ferro? O ferro. Assim como o ferro com o ferro se afia, assim o homem com o seu amigo. Ou seja, olhe para cá. Quem é que trabalha como ferreiro na igreja? Quem um dia já foi trabalhado, quem um dia já foi afiado. A igreja está cheia de ferreiros que estão afiando outros ferros. Deixa eu ver, cadê os ferreiros da igreja? Você que afia outras pessoas, levanta a mão e diga: eu sou um ferreiro da igreja. Abaixa a mão ali para cá. Pastor, quem é o ferreiro da igreja hoje? Quem é esse tipo de pessoa que o inimigo não quer que exista na igreja? Primeiro, olhe para cá. Daqui a pouco eu vou mostrar os 3 motivos. Por que o inimigo da igreja não quer que haja ferreiros na igreja? Olha aqui, quem é o ferreiro na igreja? É aquele que trabalha lapidando o outro.
Quem é o ferreiro da igreja? É aquele que incentiva o outro a ser melhor para Jesus. Quem é o ferreiro da igreja? Olhe para mim. Aquele que leva o irmão para a oração. Quem é o ferreiro da igreja? É aquele que leva o irmão para o jejum. Quem é o ferreiro da igreja? É aquele que leva o irmão a conhecer mais a palavra de Deus. Quem é o ferreiro da igreja? É aquele que leva o irmão para o altar. Quem é o ferreiro da igreja? É aquele que leva o irmão para a adoração. Deixa eu ver se tem ferreiro aqui hoje. Levanta a mão, você que conduz pessoas para a glória de Deus. Sacode alguém do lado e fala: Deus está procurando ferreiros. Pastor, quem que é o ferreiro da igreja? O ferreiro é aquele que leva o povo para uma vida de santificação. O ferreiro é aquele que lapida o ferro cru, aquele que bate no ferro e transforma ele numa nova criatura, num novo homem, numa nova mulher. Quem é o ferreiro da igreja? É aquele que trata e treina a pessoa. Mas escuta essa: quem é o ferreiro da igreja? É aquele que pega pessoas simples e comuns e transforma elas em armas de guerra na mão do Senhor, em armas poderosas de Deus. Bate palma e dá glória. Levante a cabeça, olhe para cá. Você já imaginou se não houvesse ferreiros na igreja? Você já imaginou se não tivesse ninguém incentivando você à oração, ao jejum, a ler a Bíblia? Você já imaginou se não tivesse ninguém tratando você, batendo, lapidando, exortando? Ei, toda vez que a gente leva uma pancada da palavra, uma pancada de um líder, toda vez que a gente leva, é o ferro afiando o ferro. É Deus usando os ferreiros para fazer de nós armas de guerra e ferramentas de trabalho para a glória de Deus. Levante a cabeça, olhe para cá. Por que o diabo quer acabar com os ferreiros de Israel? 3 motivos. Por que o inimigo da igreja, assim como os filisteus são inimigos de Israel, o diabo é o inimigo da igreja? Por que ele não quer que tenha ferreiro na igreja? Por que ele não quer que tenha pessoas que se levantem para a guerra, para o serviço, para lapidar, para treinar pessoas? Por que ele não quer ferreiro na igreja? Primeiro, olha aqui: se não houver ferreiro, não tem arma de guerra. Uma igreja sem ferreiro é uma igreja despreparada para a guerra. Uma igreja sem ferreiros é uma igreja que não sabe vencer batalhas. É uma igreja que qualquer vento que vem sobre ela cai, ela é derrubada, ela é envergonhada. Uma igreja, quando ela não tem ferreiros, e eu louvo a Deus que tem muito ferreiro aqui na igreja, e Deus vai levantar muitos outros hoje. Porque se você não é um ferreiro, você está sendo lapidado por um aqui na igreja. Uma igreja que não tem ferreiro é uma igreja que não tem espada. Você sabia que a própria Bíblia diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito? Olha aqui, ó. Mas se você não tem ferreiro para te ensinar, se você não tem um líder, se você não tem pessoas na igreja para compartilhar com você a palavra, para fazer você crescer espiritualmente, se não tem ferreiro para ensinar, para instruir, para guiar, para orientar, para aconselhar, se não tem ferreiro na igreja, o povo fica sem espada. E um povo sem espada não vence o mal. Um povo que não tem espada, palavra, é porque não está ouvindo os seus ferreiros. Um povo sem espada não vence guerras, não vence guerras familiares, não vence guerras no trabalho, não vence guerras da vida. Um povo que não tem espada é um povo fraco e fácil de dominar, de conquistar e até de matar. Por que Deus levanta ferreiros na igreja? Para colocar a espada na mão do povo. Tem alguém recebendo essa palavra? Pelo amor de Deus,
Deus vai colocar espadas na tua mão hoje. Deus vai colocar foices, machados. Deus vai colocar ferramentas na tua mão hoje, porque tem ferreiro nessa casa. Os filisteus proibiram Israel de ter ferreiros, porque eles queriam uma nação que não estava pronta para a luta. Eles queriam um povo escravizado, dominado, um povo frágil, um povo fraco. Escute o que eu vou dizer agora. Em todos os povos, tribos, línguas e nações do mundo, em todos os tempos e eras, quando você quer conquistar um povo, tira a arma da mão deles. Eu vou repetir isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em todos os tempos e eras, em todos os povos, tribos, línguas e nações do mundo, quando você quer conquistar um povo, tira a arma da mão deles. Porque quem não tem arma na mão é fácil de ser conquistado. Olhe para cá. Todos os países de primeiro mundo desenvolvidos do planeta arma a sua população, porque não quer ver a sua população escravizada. Todos os países de submundo, de terceiro mundo, subdesenvolvidos, os governantes tiram a arma da mão do povo. Um país que não é armado é um país fraco. Quando você vai em Israel, você entra na padaria, tem alguém tomando café e um fuzil pendurado nas costas da pessoa. Você para no posto de combustível, você vai no supermercado, tem alguém com uma metralhadora pendurada assim, ó, a paisana, e uma metralhadora pendurada. Tenta conquistar Israel. Tenta mexer com eles. Por que que o diabo não quer você armado? Por que que o diabo não quer você com espada na mão? Porque se você não tem arma, é fácil te conquistar. Por que que ele quer calar os ferreiros, parar os ferreiros? Porque se não tem ferreiro, ninguém faz arma. E se não tem arma, o povo é conquistado facilmente. A Bíblia diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, que não tenha nada do que se envergonhar e que maneja bem. Maneja, isso é linguagem de espada, de soldado. E que maneja bem a palavra da verdade. O meu povo é destruído porque lhe falta espada na mão, conhecimento. Pastor Rodrigo, o que Deus está falando conosco hoje? Eu estou levantando ferreiros na igreja, porque eu vou colocar espadas na mão do meu povo, e o meu povo armado, ele é indestrutível. Segundo, eu vou falar 3. Por que os filisteus acabaram com os ferreiros em Israel? Segundo, primeiro é para não ter espada, para o povo não saber lutar, não poder lutar, o povo fica vulnerável. Segundo, sem ferreiro, o povo não tem ferramenta de trabalho, porque é o ferreiro que faz a enxada, a foice, o arado, o facão. Se não tem ferreiro, não tem ferramenta de trabalho. Se não tem ferreiro na igreja, não tem quem trabalhe para servir a Deus. Por que o diabo quer tirar os ferreiros da igreja? Quer calar os ferreiros, quer neutralizar os ferreiros? Porque o ferreiro é aquele que prepara o irmão para servir a Deus. O ferreiro é aquele que coloca ferramentas na mão do outro e diz assim: vai servir no diaconato, vai servir na igreja da criança, vai servir no louvor, vai servir na célula, vai servir na recepção, vai servir no estacionamento, vai servir no áudio e vídeo. Porque levanta a mão e recebe aí. Deus está colocando ferramentas de trabalho na tua mão, porque Ele vai levantar servos e servas de Deus para esse tempo. Se você crê, recebe, aplaude Ele, dá gritos de aleluia e glória.
Aleluia! Uma igreja sem ferreiro é uma igreja que ninguém serve. Uma igreja sem ferreiros para colocar ferramenta na mão do povo é uma igreja que fica de braços cruzados sem ter o que fazer. Ei, se prepare, porque os ferreiros do reino de Deus vão colocar ferramentas na tua mão esse ano, para você não ficar parado, ocioso, de braço cruzado. Esse ano você vai produzir para a glória de Deus. Esse ano você vai trabalhar, e quando a ferramenta chegar na tua mão, você vai produzir 30, 60 e 100 vezes mais. Chama quem está do lado e pergunta assim: você está de braço cruzado na igreja desde quando? Fala para ele aí, eu falo assim, algum ferreiro vai colocar enxada na tua mão hoje. Eita, glória a Deus. Se prepara, porque Deus está te levantando hoje para o reino. Ei, os filisteus não vão parar o seu trabalho, os inimigos não vão deixar você parado. Você vai ter ferramenta para produzir para a glória de Deus. Tem alguém entendendo? Tem alguém recebendo aí? Sem ferreiro não tem ferramenta para trabalhar. Sem ferreiro não tem serviço. Sem ferreiro não tem servos. Sem ferreiro o povo fica parado. Sem ferreiro o povo cruza os braços. Sem ferreiro ninguém produz nada, ninguém planta, ninguém colhe. Sem ferreiro a igreja não cresce, porque ninguém faz nada. Olha que coisa extraordinária que vocês estão ouvindo hoje. Olha, o diabo não quer que se levantem ferreiros, homens e mulheres que ensinem o outro, que treinem o outro. Eu só estou aqui hoje porque um dia Deus levantou um ferreiro para me preparar. Eu fui afiado e hoje eu estou afiando pessoas. E se você está aqui, escute, tem duas pessoas aqui, tem ferreiro e tem ferro aqui. Eu não sei se você é ferreiro, mas Deus está te dando força hoje. Deus está te dando força hoje. E se você é ferro, se prepara, porque daqui a pouco você vira ferreiro. Daqui a pouco, você que foi afiado, você vai afiar a vida do outro. Bate palma e dá glória. Bate palma e dá glória. Ei, você que está chegando agora, você é ferro. Deixa o ferreiro trabalhar. Se aproxima de alguém que está servindo. Se aproxima de gente que vai te levar para a oração, para o jejum, para a palavra, para o altar, para o serviço. Aqui, ferro que está chegando agora, não pode ficar andando só com ferro que não foi lapidado. Você tem que aproximar de alguém e dizer: me ensina, prepara. Aqui ó, coloca o vídeo, me leva no fogo. Escuta, talvez você não entende por que às vezes Deus te leva no fogo. É porque Ele está tratando você. É porque Ele está transformando. Pastor, está doendo. É o fogo da transformação. Pastor, está difícil. Hoje eu chorei. É porque Deus está fazendo um ferro comum se transformar numa ferramenta de guerra, ou numa ferramenta de trabalho para a glória de Deus. Pode aplaudir aí, ferreiro. Aplaude aí, ferro que está sendo afiado. Três motivos pelos quais os filisteus acabaram com os ferreiros em Israel. Primeiro, sem ferreiro não tem arma de guerra. Sem ferreiro ninguém luta. Sem ferreiro todo mundo vai ser conquistado e dominado. Segundo, se não tem ferreiro, não tem ferramenta para trabalhar. Sem ferreiro ninguém serve a Deus. Sem ferreiro, quem irá preparar os diáconos? Sem ferreiro, quem queria ensinar os ministros a tocar, a cantar, a adorar? Terceiro motivo e último. Vocês perceberam no texto que nós lemos que, como não tinha ferreiro em Israel, quando eles precisavam afiar enxada, arado,
machado, foice, rastelo. Onde que eles tinham que ir? Lá nos filisteus. E quando eles chegavam lá nos filisteus, eles eram explorados. Quer entender o que Deus está falando? Se não tiver ferreiro na igreja, você fica na mão do inimigo, você fica dependente dele, e ele te explora do jeito que ele quer, ele abusa, ele te rouba, ele pode te extorquir do jeito que ele quer. Se não tem ferreiro na igreja, não tem guerra, não tem gente para batalha, não tem gente para trabalhar, para servir a Deus, e o povo fica na dependência do homem e do inimigo. Por que Deus está levantando mais ferreiros hoje aqui na igreja? Porque alguém vai sair da mão do inimigo e o ferreiro vai te levar para a mão de Deus. Eu vou dizer, escuta isso: o ferreiro é aquele que diz assim: não, você não depende mais do mundo, você não depende mais do homem, você não depende mais do ímpio. A partir de agora, você está dependendo somente do Senhor. Pode aplaudir Ele, pode dar glória. Aleluia. Uma das maiores tristezas da minha vida, olhe para cá. Uma das maiores tristezas da minha vida é quando eu vejo um servo de Deus se humilhando diante do ímpio. Me ajuda, me dá, me ajuda com dinheiro, me ajuda com oportunidade. O homem de Deus se humilhando diante do ímpio é uma das maiores tristezas, porque a promessa de Deus diz que o justo vai ser cabeça, diz que o justo vai dominar, vai governar, o justo estará por cima, o justo não pedirá emprestado, o justo vai dominar a terra. Mas quando não há ferreiro, ou quando o ferro não quer ser lapidado pelo ferreiro, ele fica na mão do ímpio. Olhe para mim. Quando o ferro não quer ser lapidado pelo ferreiro, ele vai ser comido pela ferrugem. Levanta a cabeça, olhe para cá. Quando o ferro não quer ser lapidado pelo ferreiro, ele vai ter que bater na porta do ímpio. Você pode me ajudar de novo? Estou precisando. E eu quero profetizar que os justos que hoje batem na porta do ímpio, Deus vai reverter, vai virar esse cativeiro, e amanhã quem vai bater na tua porta é o ímpio pedindo a tua ajuda, e você vai ajudar, e você vai sustentar, e você vai abençoar, porque Deus está colocando hoje as coisas na ordem certa. É o ímpio que vai depender do justo. Se tem algum justo que recebe essa palavra, diga amém. Olha para cá, olha para mim. Por que o diabo não quer que haja ferreiros na igreja? Gente que ensine o outro, gente que prepare o outro, gente que se envolva, que se entregue para lapidar o outro. Por quê? Porque sem ferreiro não tem valente para a batalha. Sem ferreiro não tem servo para a obra de Deus. E sem ferreiro, o povo fica na dependência do ímpio e do inimigo. O seu problema é que você não tem ferreiro? Ou é porque você não quer ser lapidado por ele? Será que não há ferreiro na igreja? Será que não há homens e mulheres aqui que Deus tem levantado para afiar o ferro? Ou você que não quer ser lapidado? Dói, mas depois da dor você se transforma. Agora coloca para mim aqui, por favor, Esdras, livro do profeta Esdras, capítulo 8. Antes da gente ler, escute-me, por favor. Esdras foi o profeta
que tirou o povo da escravidão da Babilônia. Não confunda com o Egito, isso aqui é muitos anos depois. O povo desobedeceu a Deus, o povo de Israel foi infiel, desobediente, não deu ouvidos para Deus e para o profeta Jeremias. E aí o que aconteceu? A Babilônia veio, conquistou Israel, destruiu tudo, levou o povo escravo. Depois de 70 anos depois, Deus fala: agora eu vou libertar o meu povo. Ele levanta um rei da Síria. Havia uma profecia, olhe para mim, havia uma profecia 200 anos antes, 200 anos antes. Deus usou um profeta para dizer assim, Isaías: eu vou levantar o meu servo Ciro, e ele vai libertar o meu povo do cativeiro. Irmãos, antes do povo ir para o cativeiro, Deus já tinha preparado o livramento. Pastor, não entendi. Levanta a tua mão. Você está preocupado com essa batalha, com essa guerra? Deus já tem o livramento antes da guerra começar. Deus já está no final, meu irmão. Ele é o começo e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele conhece a sua caminhada. Ele conhece você quando deita. Ele conhece você quando você levanta da cama de manhã. Ele já preparou a tua vitória. Dá um grito de glória aí, igreja. Já tinha uma profecia que Deus ia levantar um rei chamado Ciro para libertar o povo da Babilônia. Tudo bem. Ciro invade a Babilônia, conquista a Babilônia e diz assim: agora esse povo de Israel que está aqui aprisionado pode ir embora. Na época, quem era o profeta? Esdras. E aí Esdras tinha uma missão: levar o povo da Babilônia para Jerusalém. Só que era uma viagem muito longa e muito perigosa. Eles iam passar em estradas que tinham muitos ladrões e era muito perigoso. Aí Esdras pensou assim: eu vou pedir para o rei para liberar uma escolta de soldados para nós, um batalhão armados, para nos guiar, para nos conduzir, para fazer a escolta armada, para a gente chegar em segurança, para a gente ter uma viagem tranquila. Só que quando ele foi pedir o rei, o Espírito de Deus falou assim com ele: você não tem vergonha na cara não, profeta? Opa, como assim, Senhor? Você vive dizendo para o rei que eu sou o seu Deus, e que eu sou o teu guarda, e que eu sou a tua proteção, que a minha mão livra, que a minha mão dá vitória. Você vive dizendo para o rei que eu sou contigo, e agora que você vai fazer uma viagem, você vai depender dele e não de mim? Aí o profeta entendeu o recado do céu e disse: eu não vou depender mais do homem, do ímpio, eu vou depender do Senhor. Aí o que ele faz? Como que você mostra a dependência de Deus? Jejum e oração. Então apregoei ali o jejum, junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus. Jejum é quando você está na dependência. Eu me humilho, eu não posso sozinho, eu não tenho condições sozinho, eu preciso do Senhor. Jejum é para você se colocar na dependência de Deus. Ele consagra um jejum com todo o povo que ia fazer a viagem. E aí ele diz assim, para lhe pedirmos jornada feliz. Por que a gente faz o domingo da jornada feliz? É para Deus nos guardar durante todo o mês. É para Deus nos conduzir dia após dia, semana após semana, quinzena após quinzena. Olha aqui, apregoei um jejum para lhe pedirmos oração. Jejum e oração. Eu consagrei um jejum para a gente orar a Deus e pedir a Ele jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Agora olha que lindo, Ele vai mostrar para mim e para você por que Ele decidiu fazer o jejum e a oração. Por quê? Por que Ele não foi lá
pedi o rei, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Pastor, por que ele ficou com vergonha? Porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Espera aí, sabe o que ele está dizendo aqui? Eu vivo pregando para o rei que é ímpio, que o meu Deus guarda, que o meu Deus protege, que o meu Deus livra, que o meu Deus abençoa. E agora que eu preciso fazer uma viagem, eu não vou depender do meu Deus, eu vou depender dele? Não, eu vou depender de Deus a partir de agora. Levanta a mão quem vai depender de Deus. Levanta a mão quem vai confiar no Senhor. Levanta a mão quem não vai mais para a mão do filisteu, mas você vai para a mão do Deus vivo. Levanta a mão, porque quem tem ferreiro depende é do Senhor. Bate palma, igreja viva, dá gritos de glória. Coloca a mão sobre a sua cabeça e diga assim: se eu sou ferro ou sou ferreiro, eu estou pronto para a batalha, para servir e para depender do Senhor. Fica de pé aí, ferro e ferreiro, fica de pé aí, fica de pé. E eu quero ver essa igreja viva, adorando, levanta a mão e adora.